Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e o propósito do nosso vídeo de hoje é falar sobre Zé Arigó e sua extraordinária mediunidade. Nós vamos nos apoiar aqui, essencialmente, no conteúdo do livro Cirurgias Espirituais de José Arigó, de Leida Lúcia de Oliveira. Nós falaremos um pouco dela ao longo aqui do vídeo, tá certo? E a dona Leida, essa biografia muito boa, muito bem escrita, né, que tem ainda o sabor adicional, o mérito adicional de ter sido escrita por uma pessoa que conviveu com Arigó, né? Conviveu com ele, enfim, na época em que ele realizava suas curas. A dona Leida, inclusive, uma jovem à época, né, era a pessoa responsável por datilografar as receitas, né, escritas por Dr. Fritz através da mediunidade de Arigó, tá certo? Mas falaremos, inclusive, teremos passagens do livro aqui ao longo do vídeo, etc, tá certo? Mas, enfim, o nome de José Arigó, daquele que se tornaria mais conhecido por Zé Arigó, era José Pedro de Freitas, né? Nasceu na cidade de Congonhas do Campo, em Minas Gerais, em 18 de outubro de 1921. Seus pais foram Antônio de Freitas Sobrinho e Maria André de Freitas, né? A mediunidade de Arigó se manifestou muito cedo, né? Já na infância, assim como outros médiuns também relatam, né? Já na infância ele via espíritos, enfim, via pessoas desencarnadas, né? Passou por aquela fase de incredulidade, sua própria e dos seus próximos, né? Dúvidas com relação, né, se a criança estava realmente vendo aquilo ou se estava inventando, enfim, né? Na juventude, há relatos de que Arigó, como outros da sua idade, né, enfim, queria participar de festinhas, né, de coisas mais animadas, digamos assim, e que alguns espíritos já não o deixavam, né, não o permitiam, né, porque entendiam que isso de alguma forma, entre aspas, contaminaria a sua mediunidade, enfim, o atrapalharia de alguma forma, né? Mas fato é que, com o tempo, né, eclodiu de vez a mediunidade de Arigó. Ele passou a curar pessoas, foi essa a sua principal atuação, né? Sendo que a eclosão da sua mediunidade, a sua atuação, né, curando pessoas através, né, do Dr. Fritz, ou enfim, dando espaço, vazão, né, ao Dr. Fritz através de sua mediunidade, enfim, isso não coincidiu com a sua adesão ao espiritismo. Ele era católico, frequentava a igreja, etc. Quer dizer, né, uma coisa não acompanhou necessariamente a outra. Só posteriormente, né, que ele passaria a estudar a doutrina espírita e se tornaria espírita. Isso, inclusive, lhe daria sérios problemas com membros da igreja na sua cidade, né, que passariam a ter por ele verdadeiro ódio, né, e passariam a devotar a ele realmente sentimentos muito negativos e a promover, né, uma verdadeira campanha de perseguição a Arigó, né? Mas, enfim, para falar dele e de sua mediunidade, usarei aqui as palavras de Herculano Pires, José Herculano Pires, do livro Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. Nos diz, então, Herculano Pires: no caso Arigó, a possibilidade de confusão entre animismo e espiritismo é mínima. Atribuir ao próprio médium as suas operações, os seus receituários, as suas curas à distância, é demonstrar a mais completa ignorância do problema. Além disso, não há, no trabalho de Arigó, nada que possa ser atribuído à fraude. O médium é de temperamento extrovertido, não tem segredo e não faz mistérios, não usa aparatos de nenhuma espécie, não executa suas ações à distância, mas no meio do povo, arrodeado por interessados, doentes e curiosos. Não atende os doentes em sala fechada, mas às escâncaras, em pleno dia, de janelas e portas abertas, e à noite com lâmpadas bem acesas, chegando mesmo a exigir que alguém segure sempre uma lâmpada sobre o campo operatório. Não se veste de maneira complicada, mas com as roupas simples de homem do trabalho, camisa de mangas curtas, braços e mãos inteiramente livres. Nas poucas vezes que visitou São Paulo, operou em salas de casas residenciais, às vezes de surpresa,
no meio de presentes e auxiliado por eles. Enfim, Arigó foi ao longo dos anos, né? E aí algumas imagens que apareceram aí nos slides mostraram isso, objeto de grande interesse, né, pela literatura especializada, digamos, do espiritismo, né? Já foram feitos documentários, mais recentemente um filme, né, sobre a sua vida e obra, enfim. Mas tudo o que se leu, estudou, e pesquisadores nacionais e estrangeiros pesquisaram Arigó, sua vida, sua obra, atestam de maneira, enfim, inatacável a absoluta genuinidade, autenticidade, né, dos fenômenos. E fato curioso, né, Arigó curava, enfim, sem utilizar, né, em princípio, asepsia. Né, havia uma espiritual, como mencionaremos mais adiante, mas, enfim, utilizando muitas vezes uma faca, um canivete meio enferrujado que ele introduzia ali sob as pálpebras das pessoas, né? Um procedimento que ele repetia com grande frequência. Mas, enfim, nenhuma dúvida, né, sobre a realidade dos fenômenos. Curou muita gente, milhares de pessoas. E não apenas casos simples, digamos assim, né, mas restituiu a visão a pessoas que não enxergavam. Curou várias mulheres de câncer do útero, por exemplo, pessoas efetivamente desenganadas, absolutamente desenganadas pela medicina oficial, em caso de câncer, por exemplo, iam até Arigó e eram curadas, e os exames que realizavam após, né, o tratamento atestavam a sua cura. E fato curioso, nas receitas, né, escritas por Dr. Fritz através da mediunidade de Arigó, muitas vezes receitas escritas em alemão, né, e de qualquer forma receitas escritas numa linguagem absolutamente ininteligível. Né, e a senhora Leida, então, à época uma jovem que era encarregada de datilografar essas receitas. Mas essas receitas, então, além de medicamentos já conhecidos na época aqui no Brasil, muitas vezes eram receitados medicações recém-lançadas nos Estados Unidos ou em outros países, que os médicos aqui no Brasil ainda sequer conheciam. E dado também curioso, as receitas traziam doses, muitas vezes, cavalares de determinados medicamentos. Doses que, em princípio, não seriam recomendáveis, né, para se utilizarem em uma pessoa, mas eram utilizadas essas doses, essas dosagens, essas medicações nessas dosagens e funcionava. Né? Funcionava. Quer dizer, não era apenas a medicação em si, evidentemente havia algo, né, de energia espiritual naquilo que era ministrado, e daí, né, a sua eficácia. Se um outro médico qualquer tentasse reproduzir aquelas receitas, elas não funcionariam. Tá certo? Elas não funcionariam. Mas, enfim, pegando passagens ainda então aqui do livro já mencionado, né, Cirurgia Espiritual de José Arigó, de Leida Lúcia de Oliveira, e a gente vai deixar aí ao final do vídeo, na parte de baixo, melhor dizendo, né, alguns links de alguns vídeos que vale a pena assistir. São apenas algumas sugestões, vocês não podem encontrar muitas outras. Né? Mas, enfim, tendo então, né, assumido a sua mediunidade curativa, aderindo posteriormente ao Espiritismo, Arigó enfrentou uma série de problemas. Perseguição da igreja, de membros da Igreja Católica local, uma perseguição severa, né, atroz, enfim, um ódio efetivamente, né, essa é a palavra. Mas, enfim, nos diz a senhora Leida, assumir a mediunidade e o espiritismo, naquela época, naquela localidade, né, era abrir um espaço, estamos falando aí de anos 1950, né, assumir a mediunidade e o espiritismo era abrir um espaço para vários tipos de retaliações sociais. Aconteciam humilhações, agressões, evitamentos e impedimentos dos mais diversos. Não transitar no mesmo passeio que alguém que se assumisse espírita, não poder comprar em lojas cujos donos eram espíritas, não permitir a entrada de espíritas e dos seus familiares em escolas, eventos e festividades diversas. Mais do que um desafio, era um testemunho de intenso sacrifício pessoal. Então, Arigó realmente também passaria por isso, inevitavelmente. Né? Inevitavelmente. Bom, muitos, são inúmeros, né, os relatos das curas efetuadas por Arigó. Curou realmente milhares de pessoas ao longo dos anos. Né? Ao longo dos anos. Boa parte de sua clientela, a maior parte dela, já havia sido desenganada pela medicina convencional. Né? E nos informa aqui no livro, então, a dona Leida, que muitos doentes mentais, leprosos e com estranhas doenças, sendo algumas transmissíveis,
foram curados, e todos nós que colaboramos com aquele trabalho nunca tivemos preocupação com o contágio dessas enfermidades, porque o Dr. Fritz nos dizia que estávamos imunizados pela proteção espiritual daquelas atividades. Né? E sim, acho que esqueci de mencionar, né? Dr. Fritz era um médico desencarnado, segundo acredita-se um médico alemão, que teria vivido ali pelo período da Primeira Guerra Mundial, né? E que então atuava através da mediunidade de Arigó. A primeira cura que Arigó efetuou, na verdade, ele nem teve muita consciência disso, né? Foi em 1950, né? E ele terminou curando o então deputado federal, né? Lúcio Bittencourt, né? Um episódio muito conhecido, em que eles estavam hospedados no mesmo hotel, Arigó, digamos, sem ter qualquer consciência, né? Em estado de transe, realmente, certa hora da noite, entrou no quarto do então deputado, né? E terminou realizando uma cirurgia nele. Foi a primeira cirurgia que Arigó efetuou, né? E não teve consciência disso, apenas depois, quando o próprio operado, né, cirurgiado, o comunicou, o informou, foi que ele veio a ter ciência disso. Né? E os exames realizados posteriormente, né, no então deputado, mostraram que ele efetivamente tinha sido curado, né, da doença que ele trazia. Né? Então, o senhor não tem mais nada no pulmão. A operação que fez nos Estados Unidos foi perfeita e um sucesso. O tumor foi totalmente estipado por uma técnica não conhecida no Brasil. Foi o que os médicos disseram, né, achando que ele houvera se operado nos Estados Unidos, mas não foi o caso, né? Não foi o caso. E essa foi a primeira cirurgia que Arigó fez, completamente em transe, sem ter qualquer ciência, né, do que estava a realizar. Né? Então, com grande frequência, quando realizava as suas operações, né, com sotaque alemão, né, estamos tendo incorporado o Dr. Fritz, Arigó pedia: Senhor, envie-me líquido anestésico. Né? E ele levantava um algodão seco e então surgia um líquido, né, que vinha do espaço, e todos presenciavam gotas, né, que eram bem visíveis e que tinham realmente o condão de anestesiar o local e propiciar então a cirurgia. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, numa ocasião, uma senhora portadora de câncer no útero, né, se encontrava em momentos terminais e que terminou sendo curada. Né? E, por exemplo, como tomando ainda o livro da Dona Leida, né, um exemplo da perseguição feita pela Igreja a Arigó, ao saber que o médium estava lendo obras que tratam de espiritismo, o clero pouco arejado de Congonhas rompeu com Arigó, apesar de Arigó haver curado coroinhas, seminaristas, padres, bispos e, inclusive, o secretário particular do Papa Pio XII, fato amplamente divulgado por toda a imprensa brasileira. Arigó conservava ainda, como lembrança, né, o rosário de prata que Pio XII lhe enviou como gratidão, né, sinal de gratidão. Não obstante tudo isso, a igreja local moveu séria campanha persecutória, né, a Arigó. Né? Algumas vezes Arigó receitava sem estar mediunizado. Né? Ele ouvia simplesmente a voz do Dr. Fritz, né? Não incorporava o espírito do Dr. Fritz, mas apenas ouvia, né? Tinha Sidão também, era médium audiente, ouvia a voz do Dr. Fritz ditando os remédios e então receitava dessa forma. Dessa forma. Mas, não obstante tudo isso, não obstante não levar qualquer vantagem, né, pessoal pela realização das suas obras, só fazia o bem, curava pessoas, curou milhares de pessoas. Né? Arigó, não obstante, foi alvo de perseguições, de maledicências, não apenas pela igreja, mas também terminou sendo processado, né, por em duas oportunidades. Né? Na primeira delas, terminou recebendo, né, um indulto presidencial, enfim, mas terminaria sendo processado num segundo momento, né? Num segundo momento. Enfim, a igreja também, a entidades médicas, né? Muito embora muitos médicos tenham, né, alguns disfarçadamente, dissimuladamente, outros abertamente visitado, né, o local onde Arigó atendia, presenciado as curas, e muitos se convenceram e muitos o respeitavam, né? Mas o fato é que a classe médica moveu-lhe também perseguição, né? Ele terminaria sendo condenado posteriormente por exercício ilegal da profissão, curandeirismo, coisa que o valha, né?
E isso, enfim, lhe traria por certos sabores. Ele chegou a ficar efetivamente preso, né, durante algum tempo por conta disso. Né, por conta disso. Fato impressionante, né, que atesta a mediunidade de Arigó, é que não que outros, né, fenômenos fossem necessários para testar isso, mas a cama de Arigó era constantemente forrada com um lençol branco. E quando ele acordava, no outro dia, podíamos ver que o lençol estava azulado. Né? Chico Xavier teria dito que Arigó é uma fornalha, é um poço de energia e por isso ele tem condições de realizar esse trabalho. Esse relato aparece também no livro da Dona Leida, né, que eu já mencionei agora há pouco. Né? Então, inconteste, absolutamente inconteste, né, a mediunidade de Arigó, absolutamente impressionantes, né, as curas que ele realizou. Muitas vezes ele curava apenas com a imposição de mãos, né, digamos, uma técnica, um proceder muito conhecido no meio espírita, né, e que, por exemplo, há vários relatos, né, do uso desse procedimento na própria Bíblia. Né, na própria Bíblia. E Arigó também era um médium de efeitos físicos, né? Arigó dizia que quando o médico alemão Dr. Fritz surgia à frente do corpo dele, de Arigó, né, dele saía uma fumaça que penetrava nas suas narinas e o sufocava. Quer dizer, ectoplasma, né, que era liberado por Arigó, era que propiciava a materialização do Dr. Fritz, como Arigó muitas vezes presenciou. Né, como Arigó muitas vezes presenciou. Para se ter uma ideia, né, da maledicência e da campanha persecutória contra Arigó, havia ali em 1954 um padre de nome Leonardo, lá em Congonhas, né, que mandou instalar alto-falantes na igreja matriz e por meio desses alto-falantes ele difamava, insultava, ofendia de todas as formas o médium, né, o acusava de ter parte com o demônio, né, e nos seus sermões incitava a população a repudiar o médium e proibia que as pessoas entrassem no centro, né, Jesus de Nazaré, onde as curas eram realizadas. Né? Certa feita, né, sendo aniversário de Arigó, e muitas pessoas estão se dirigindo à cidade, né, para poder comemorar esse aniversário, enfim, os padres que tinham controle do abastecimento de água da cidade não perderam tempo, como afirma aqui a Dona Leida, e simplesmente mandaram fechar o registro de água municipal. O município ficou sem água, né, porque os padres fizeram isso como uma maneira de se vingar, né? Enfim, e criar problemas, né, para todos aqueles que vinham celebrar o aniversário de Arigó. Né? Então, em 1956, né, foi um dos processos que Arigó respondeu, né, na justiça. Em princípio, a mesma acusação, né? Exercício legal da medicina, curandeirismo, enfim, coisa do gênero. Né? Bom, Juscelino Kubitschek de Oliveira, então presidente, né, além de ser amigo do médium, amigo de Arigó, a filha, Márcia, né, filha de Juscelino, foi curada de leucemia por Arigó. Né? E Juscelino, então, concedeu a Arigó o perdão judicial, perdão presidencial, né, nesse processo em que ele havia sido condenado. Né? Mas o clero e a Associação Médica de Minas Gerais, né, não se deram por rogados, né, e continuaram naquela mesma ladainha, naquela mesma, né, insistência. Em agosto de 1961, Arigó foi denunciado pelo padre Anselmo Menders e por Djalma Passos Veloso, né, e um novo processo foi aberto nesse. Então Arigó foi condenado e passou, inclusive, algum tempo preso. Né, chegou a ficar efetivamente preso. Mas fato curioso, a bondade de Arigó, o fato de que ele só fazia o bem, só curava as pessoas, agia com absoluta honestidade, era tão conhecido que quando ele foi condenado nesse segundo processo, e terminou ficando algum tempo realmente preso, né, narra aqui a Dona Leida que o delegado não queria prendê-lo e nenhum policial militar queria buscá-lo. Não houve outra alternativa. Arigó, foi em seu jipe para a cadeia de Conselheiro Lafayette, cidade vizinha de Congonhas, onde ficou preso. Seu jipe foi seguido por numerosos automóveis cujas buzinas soavam lugubremente, expressando a tristeza de todas aquelas pessoas. O chefe de polícia insistiu que Arigó cumprisse a pena num hotel da cidade sob sua custódia, mas Arigó não aceitou o tratamento preferencial, né, e ficou realmente na cadeia da cidade. Né, na cadeia da cidade.
Mas o delegado era seu amigo e facilitava o atendimento dos pacientes dentro da cadeia. Mesmo preso, Arigó continuou a curar pessoas. Em vez de escrever as receitas manualmente, ele próprio as datilografava. Né? Ninguém saía sem receita. Chegou mesmo a fazer pequenas cirurgias. O ex-presidente Jânio Quadros também foi buscar uma receita quando Arigó estava preso. Arigó atendeu, além de pessoas, né, do povo, por assim dizer, atendeu muitas pessoas famosas, né? Artistas de TV, políticos, enfim. Né? E teve a sua mediunidade investigada por uma série de pesquisadores, né, estrangeiros que escreveram livros, filmaram, enfim, e todos eles concluíram, né, sem dúvida alguma, pela autenticidade, né, dos fenômenos, enfim, pela absoluta, né, confiabilidade de tudo que era feito. Bom, em 11 de janeiro de 1971, Arigó faleceria, né, na antiga BR-3 num acidente automobilístico. Né? Ele se encontra enterrado em Congonhas. Né? Em Congonhas. Mas, enfim, o testemunho que ele deu, né, digamos, através da sua mediunidade, milhares de pessoas que ele atendeu, milhares de pessoas que ele curou ao longo dos anos, realmente atestaram de maneira absoluta, né, a grandeza, a excepcionalidade da sua mediunidade e a sua grandeza como médium e como homem, como ser humano. Né? Uma coisa curiosa que os pesquisadores estrangeiros, né, nas suas investigações fizeram é o seguinte: dentre todos os exames realizados, um se tornou uma incógnita para os cientistas. Ao realizarem o eletrocardiograma de Arigó em estado normal, este apresentava um pequeno problema cardíaco nato, e quando realizavam o mesmo exame no médio incorporado pelo Dr. Fritz, o resultado se apresentava normal. Então, um pequeno problema cardíaco que Arigó apresentava e que um eletrocardiograma conseguia detectar, né? Quando ele incorporava o Dr. Fritz, esse problema cardíaco não mais aparecia. Quer dizer, uma prova científica inconteste, né? E houveram muitas outras da mediunidade extraordinária de Arigó, que ele efetivamente incorporava, né, um espírito. E as curas que ele realizou são a maior e melhor prova. Né? Cirurgias que ele fez sem anestesia, anestesias complicadíssimas, algumas delas, curas de pessoas portadoras de câncer terminal, quer dizer, tudo, absolutamente tudo, atestou, atesta, né, a grandeza, né, do seu dom e da sua atuação, né, como pessoa. Ele tinha um emprego, só posteriormente viria, né, aposentar-se, trabalhava X horas por dia e depois ia atender até altas horas, né, da noite, enfim, atendeu milhares de pessoas. Imagine-se o desgaste que isso não era, né, para a vida pessoal do indivíduo, para a sua saúde física, e isso sofrendo constantes ataques, né, por todos os lados, conforme já dissemos. Então é fantástico. Né? Nos diz Herculano Pires, né, nesse livro Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio. No caso de Arigó, os espíritas que não mantiverem sua mente aberta à realidade, procurando reduzi-la apenas ao seu esquema particular de regras doutrinárias, foram surpreendidos pela eclosão de novos aspectos da manifestação mediúnica. E isso é muito interessante na mediunidade de Arigó. Como já foi dito lá no começo, né, o Herculano Pires destacou isso, ele atendia em pleno dia, né, penumbra não era necessária, não usava nenhum ritual especial, enfim, em plena luz do dia, de qualquer forma, entre aspas, né, atendia, né, o espírito, não só o espírito do Dr. Fritz, mas outros. O Dr. Fritz era auxiliado por outros espíritos. O próprio Dr. Fritz diz que, inclusive, está auxiliado por espíritos vindos de outros globos, de outros planetas. Né? E tudo isso acontecia sem nada daquilo que muitas vezes é necessário, se convencionou entender que é necessário em certas manifestações espíritas. Né? Enfim, uma prece, ou silêncio absoluto, ou a escuridão absoluta, ou o que seja. Né? Enfim, o fenômeno Arigó realmente é algo de extraordinário e de fantástico. O propósito do vídeo aqui era trazer algumas informações básicas, né? Dar um sabor da coisa. Né? Mas recomendo fortemente, então, a leitura desse livro, né? Cirurgias Espirituais, né? De José Arigó, o Leida Lúcia de Oliveira, e também o livro de José Arigó, ou Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, de
José Herculano Pires. 2 obras de leitura obrigatória, né? Para conhecer a vida, a obra de Arigó. E a primeira, como disse, né, com a vantagem de ter sido escrita por uma pessoa que conviveu proximamente com Arigó, auxiliava, né, a equipe de Arigó nas suas atividades de cura. Né? Fenômeno único no mundo. Meus amigos, muito grato. Se inscrevam no canal. O YouTube exige esse tipo de coisa para dar relevância ao vídeo. Nos ajudem, então, a maximizar a semeadura da doutrina dos Espíritos. Por hoje é só. Muito obrigado. Leiam os livros. É o que vale mais a pena. Muito obrigado.